Nessa questão da sustentabilidade, existem alguns viés, né? Então, a gente pensa sempre em alguns pilares. Ser economicamente viável, ser socialmente justo, ser ambientalmente correto, culturalmente aceito e considere as gerações futuras. O que é exatamente design? Qual é a proposta do design? A proposta é trazer soluções. Então, a gente tem problemas, detecta eles e começa a desenvolver soluções a partir do comportamento das pessoas, a partir de uma análise de várias técnicas que os designers usam, com antropologia, com experimentações, empatia, colaboração. Então, tem várias técnicas que o design usa para propor soluções, né? E sustentabilidade, que palavra a gente poderia definir que tem muito a ver com sustentabilidade? Ao nosso ver, a gente pensa que tem a questão da longevidade. Então, a longevidade é um princípio de que a gente tudo que é sustentável tem que ser muito mais tem que ter longevidade. Então, meu cachorro está latindo. Pode entrar. Tem alguém batendo a porta. Eu estou fazendo uma palestrinha aqui, então só vamos fazer muito barulho. Então, assim, design tem a ver com a solução. Sustentabilidade tem a ver com longevidade. Produtos que durem muito mais. Para a gente evitar o excesso de consumo e evitar também a própria reciclagem, porque se for pensar a reciclagem, ela é um novo ciclo. Então você vai usar novamente energia, vai usar novamente água, vai usar novamente recursos que vão causar impacto de qualquer forma no meio ambiente. Então sempre é um pensamento de que reduzir, reutilizar e, por último, a reciclagem, tá? Bom, o design como solução sempre é com a proposta de melhorar, trazer inovação. E a sustentabilidade com a proposta de longevidade em todo o âmbito ecológico, social e ambiental. E aí a gente tem uma fórmula mágica integrada, chama FMI. Essa fórmula mágica foi desenvolvida pelo Instituto IDDS, que é o Instituto de Design, Instituto de Desenvolvimento de Design Sustentável. Eles dizem que a solução para essa sustentabilidade é reduzir o produto, mas aumentar o lucro e multiplicar pela quantidade de consumidores. Então, é uma matemática que diz o seguinte: vamos aumentar a capacidade das pessoas terem acesso a bens e produtos, mas que eles sejam cada vez menos utilizados matérias-primas. Então, de uma forma em que seja equilibrado com a questão econômica, para que o produtor possa ter lucro, mesmo assim, mesmo reduzindo a quantidade de matérias-primas, ele ainda consiga ter lucro. Existem alguns critérios dessa questão do design sustentável. Então, em termos de minimizar o consumo de material, a gente tem aí a desmaterialização de seus produtos ou de alguns de seus componentes. Então, se você está desenvolvendo um produto e você consegue criar um projeto que vai ter menos matéria-prima nesse produto e vai ter menos componentes, então ele está dentro de critérios de design sustentável. Digitalização dos produtos ou de alguns de seus componentes. Então, são produtos que, ao invés de você poder você desenvolver de uma forma física, você possa desenvolver eles de uma forma digital. Miniaturização. Claro, não preciso nem dizer, né? Miniaturização praticamente reduzir o tamanho e ele ter a mesma operacionalidade, funcionalidade que um produto grande. Aí você está reduzindo também a quantidade de matéria-prima. Em termos de evitar a embalagem,
evitar o máximo que puder de embalagens, aplicar material só em absoluta necessidade, desenvolver a embalagem de forma a ser o próprio produto ou parte dele. Isso é um desafio muito grande para os designers, fazer com que a própria embalagem seja parte desse produto. Em termos de consumo de energia, durante a pré-produção e a produção, está sempre ligado em quanto se gasta e sempre propondo uma série de projetos para reduzir, para otimizar esse desenvolvimento do produto em termos de consumo de energia, para sempre reduzir. Também, em termos de consumo de energia, a gente coloca a questão do transporte. Então, como está sendo feito esse transporte? É um critério também de redução de energia. Minimizar as emissões tóxicas. Então, selecionar materiais não tóxicos, selecionar energias não tóxicas. Recursos biocompatíveis e renováveis. Utilizar materiais renováveis, não de forma exaustiva, e energias renováveis. Otimizar o ciclo de vida do produto. Desenvolver um ciclo de vida apropriado. Então, ter menos processos, né? Quanto menos complexo for, ele acaba sendo mais sustentável, menos etapas. Projeto confiável, redução de componentes, eliminar o exagero, limpar a gordura, tirar tudo que é exagero do produto, tentar fazer peças mais encaixáveis, algumas peças só. Quanto menos componentes tiver um produto, isso serve para qualquer tipo de produto, mais sustentável ele é. Facilidade, adaptabilidade e melhorias. Então, quanto mais fácil for para você a interação do usuário com esse produto, quanto mais fácil for a adaptabilidade dele, mais fácil de você ter manutenção, mais fácil de ter melhorias. Então, inclusive, mais fácil de ter manutenção menos manutenção. Então, quanto menos manutenção tiver, melhor também. Facilidade de reutilização. Então, sempre pensar na elaboração do produto também. Depois, quando ele for finalizado o seu uso, para que ele vai servir depois? O que vai ser feito com ele? Dá para reutilizar? Dá para inventar um novo produto a partir dele? Muitos outros critérios ainda podem ser estabelecidos. Sempre tem que levar em conta o bom senso com a natureza, com a economia e com a sociedade. Esses são pilares fundamentais para a questão do design sustentável. Um exemplo aí de desmaterialização é um componente que ele emite um infravermelho e ele joga na mesa um teclado. Então, o teclado, ao invés de ser agora um produto com uma série de elementos de plástico, metal e tudo mais, ele passa a ser apenas uma luz que tem o mesmo efeito quando você digita, da função, exerce a mesma função quando está um teclado físico. Então, esse é um exemplo de desmaterialização que, no caso, deixou de existir um objeto físico para existir um objeto digital que tem a mesma funcionalidade, é inovador, atrai atenção, muito mais pessoas podem consumir. Então, entra dentro daquela fórmula mágica que eu falei antes, que quanto menos produtos, mais lucro vezes consumidores. Aí está uma imagem sobre o ciclo de vida do produto. Então, vamos lá. As coisas que estão fora dessa roda estão naturalmente fora desse ciclo. Ali a gente inicia com o processamento da matéria-prima. Então, o design sustentável, ele tem que se preocupar em cada etapa desse ciclo. No caso do processamento da matéria-prima, a gente tem preocupações como a extração adequada da matéria-prima. Então, por exemplo, bambu. Quando alguém vai fazer alguma coisa com bambu, tem que pensar como que é a extração adequada dele. Como que você corta o bambu? Porque tem pessoas que cortam e não sabem que determinados... se você não cortar no gomo certinho, ele vai acumular água, vai apodrecer, vai perder aquela matriz ali de produção de novos bambus. Então, todas as extrações de matérias-primas têm que ser pensadas de uma forma ecoeficiente.
Depois os convertedores, que vão transformar as embalagens, né, para fazer manuseio e alocar esses produtos, né, em seus estoques. Como que é feito isso também, a redução de quantidade de matérias-primas nas embalagens, a produção do produto em si, o que consome de energia, água e por aí vai, o que se faz com essas aparas, esses insumos que ficam servem para fazer um novo produto. Eu sei que tem as empresas, por exemplo, de cerveja, elas têm, sobra um resíduo, que esse resíduo vai para outras empresas criarem aquele gostinho que tem nos alimentos do quinó, que dá sabor, e depois o que sobra definitivamente daquilo vira um produto orgânico que serve para adubo. Então você vê que é um produto que tem um ciclo inteiro completo como critério de sustentabilidade. Então não fica, não há um lixo depois desse produto, ele serve para alguma coisa, né? Pensar na distribuição. Se você consome um produto que ele vai, que ele se locomove muitos quilômetros para chegar desde o produtor até o consumidor final, não pode ser considerado um produto sustentável, porque esse produto gastou muito combustível. Então, eu sei que é muito difícil também para a gente conseguir detectar de onde vêm os produtos, porque na embalagem não diz, né? Não traz o roteiro de onde saíram, onde foram produzidos. Então, assim, eu compro de repente um produto super sustentável na embalagem, está dizendo que ele é orgânico, que ele passou por critério de sustentabilidade, tem selo disso, selo daquilo. Aí quando você vai ver, o produto vem de outro país, ou vem de uma distância lá do Amazonas. Então, assim, é complicado. Não é que não seja sustentável. Ele tem seus padrões de sustentabilidade, seus critérios, a forma como foi produzido e tudo mais, porém, ele perde num quesito que é essa coisa do transporte. Então, por isso que é fundamental, cada vez mais, a gente procurar produtos locais, consumidores, produtores locais. Inclusive, a questão dos orgânicos é sempre muito importante a gente incentivar a economia local, no sentido da agricultura local, da agricultura familiar, porque aí a gente incentiva também o consumo justo, né, e solidário. Então, a partir dessa questão da distribuição, depois ele tem o varejo. Então, como que ele definitivamente está sendo vendido, né, no varejo? Se você perceber nessa imagem, tem um fluxo de negócios. Então, desde quando chega no varejo até ali quando ele volta ali para processamento de matéria-prima, há um fluxo de negócios circulando por aí. Quando esse produto sai do varejo e vai para a mão do consumidor, a intenção para que seja mais sustentável é que após esse consumo, ele volte para esse ciclo, sem, na verdade, ele contornar, né, voltar para a reciclagem, porque como eu falei antes, a reciclagem é em último caso. Então, quando ele chega ali no consumidor, tem uma seta apontando para voltar, que é o reuso. Então, sempre pensar que é fundamental ter essa consciência de que temos que reduzir o consumo. Existem, inclusive, estudos que apontam que tudo que já existe no mundo até hoje é suficiente para abastecer todo mundo que existe no mundo. Claro que com exceção dos alimentos. Nós não teríamos mais necessidade alguma de produzir roupas, mais produtos, nenhum. Tudo que existe já está suficiente, mas a gente sempre quer inventar, quer inovar, quer criar e tudo mais. Porém, se a gente conseguir reduzir um pouco esse consumo, a gente ajuda o planeta a não ser tão explorado como ele é hoje. Então, a setinha desse ciclo, ele volta um pouquinho para o reuso, que é o segundo pensamento, né? Reduzir, reusar, reutilizar e depois reciclar. Então, se não houver nenhuma maneira de reusar esse produto, aí sim, você vai dar a volta ali no ciclo que vai para a reciclagem. E ali fora da reciclagem, mostra compostagem, incineração, aterro, lixão. São coisas que não fazem parte desse ciclo, tá?
É... Mas aí eu coloco uma inquietação. Eu digo o seguinte: será mesmo que é só isso? Será mesmo que a gente tem que pensar basicamente no ciclo de vida do produto, somente na forma de produção? Será que não existem outras coisas do fator humano que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado? Então, será que é só reciclar? Será que é só economizar energia? E aí eu coloco o seguinte: eu acho que a gente tem que começar a analisar como nós vivemos, como está esse ambiente, qual é realmente a forma que nós nos comportamos, como que a gente trata nosso lixo, como que a gente estabelece conexões com o nosso entorno, seja ele entre pessoas, entre animais, entre natureza, em outras coisas que a gente se depara no dia a dia, como a gente encara a vida, como a gente se relaciona nesse todo. Somos parte do todo, mas como que cada parte está se relacionando e como elas se relacionam no todo. Então, a gente pensar como vivemos, como estamos estabelecendo conexões e vida nesse sistema todo. E aí uma outra questão, como estamos trabalhando? Será que a gente está tendo um trabalho digno? Será que a gente está tendo condições favoráveis de trabalho? Será que estamos felizes com o nosso trabalho? Quais são as ferramentas que a gente utiliza para exercer as nossas competências? Como que está esse ambiente? É confortável? É favorável com as suas ideias? Você utiliza muitas ferramentas, são muitas informações, você não consegue acessar tudo ao mesmo tempo. E como que você processa tudo isso? Como você estuda? Como você dialoga com essas ferramentas de trabalho? Então, o design, ele tem que trazer essa inquietação, ele tem que trazer essas perguntas, tem que trazer esses questionamentos para estudar o comportamento das pessoas e produzir soluções. Porque antigamente o design ele estava muito preocupado com o produto em si, porque ele sempre foi muito ligado à indústria. E desde a época da Revolução Industrial, que o conceito taylorista e tudo mais era de produzir e sem pensar no ser humano. Então, hoje o design tem um novo formato. Ele está preocupado com essas questões de como vivemos, como trabalhamos e como transportamos também. Que foi um pouco daquilo que eu comentei. Não adianta comprar um produto dizendo que é sustentável, mas que ele vem lá da China, que ele vem lá dos Estados Unidos, que ele vem lá não sei da onde. Claro, se a gente não tiver, a gente precisa muito de determinado produto e não tem aqui, só tem lá fora, obviamente, não vamos ser radicais. Só que dá mais valor aos produtos locais, principalmente que são feitos com comunidades de comércio justo e solidário. Então, prestar muita atenção na forma de transporte. Os combustíveis fósseis são um problema enorme para o planeta também, né? E aí, eu começo a fazer um paralelo sobre as questões do PIB. Porque, assim, o PIB, ele é o Produto Interno Bruto. Mas será mesmo que ele é o melhor índice para designar se existe desenvolvimento de uma nação? Há questionamentos sobre o PIB, porque ele não só falha com as questões ambientais, porque ele não contabiliza as questões ambientais e também não contabiliza questões sociais. Então, veja bem, se você for analisar o bem-estar da sociedade, ele não está muito preocupado com essa questão, porque quando acontecem desastres naturais, por exemplo, como, por exemplo, o furacão Katrina, que houve há muitos anos atrás, precisa ser reconstruída, não precisa? A cidade que foi destruída precisa ser reconstruída. Para ser reconstruída, você vai ter que comprar uma série de coisas, gastar dinheiro, o governo vai ter que investir, as pessoas vão ter que investir. E isso faz com que o PIB suba. Então,
Divórcios, por exemplo. As pessoas se divorciando, o PIB sobe também. Então, ele não contabiliza o custo do fator humano, do fator social, do fator ambiental. Então, realmente, há desenvolvimento sem você incluir tragédias no análise do PIB. Então, é um questionamento que fica. Em contrapartida, a gente traz a questão do FIB. Então, o FIB é a felicidade interna bruta. E os indicadores do FIB, eles são de uma outra esfera. Eles analisam padrões de vida, saúde, educação, resiliência ecológica, bem-estar psicológico, diversidade cultural, uso equilibrado do tempo, boa governança e vitalidade comunitária. Então, a renda, na questão do FIB, ela não é buscada pelo bem em si, para aumentar a qualidade de vida e para obter a felicidade. Ela é buscada por conta desses critérios que são analisados. Então, é uma felicidade baseada na ética, cultivar relacionamentos entre as pessoas e a natureza, e também essa felicidade interior, né, que a pessoa tem a espiritualidade. Não só a espiritualidade no sentido religioso, mas ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tem sabedoria, que compreende a sociedade, que compreende as pessoas e sabe qual é o papel dela nesse todo. Tinha um rei, não sei, tenho certeza se ele ainda é rei do Butão, ele disse uma vez que o FIB é o alicerce de todas as políticas de desenvolvimento do governo lá do Butão, que foi onde iniciou esse processo do FIB, esse estudo do FIB. Aí eu juntei design com o FIB. Todas aquelas questões do FIB, que são critérios para analisar se uma sociedade realmente está tendo felicidade, ou seja, se ela está tendo uma qualidade de vida, se ela é feliz, se ela consegue solucionar seus problemas, se ela consegue viver de uma forma mais adequada com o que ela almeja. Juntando, eu trago essa inquietação de como fazer design para o bem-estar. Como promover a autoestima de cada indivíduo. Quais ferramentas a gente pode inventar, ter de ideias com o design, para que a gente possa trazer isso para as pessoas, para que a gente possa trazer essa valorização do ser humano. Que ferramentas, que ideias podemos ter para aumentar a autoestima das pessoas, porque a autoestima é uma questão também de saúde. E aí, outra questão basicamente sobre saúde. Como o design pode ajudar na questão da saúde efetivamente? Em termos de exercícios, sono, nutrição, tudo isso faz parte de um processo de transformação, de qualidade de vida, de felicidade, de estar bem. E quando o ser humano está bem, ele consegue muito mais exercer as outras funções dele com mais alegria e disposição. Então, como o design pode ajudar a melhorar isso? Como o design pode ajudar no bom uso do tempo? A valorização do tempo não produtivo. Exemplo de relações sociais. Hoje a gente está muito conectado. Claro, a internet, não acredito que seja um meio de afastar as pessoas, pelo contrário, é um meio de unir as pessoas. A gente está aqui junto hoje, estamos conversando sobre design sustentável e tem agora, nesse momento, acho que 5 pessoas assistindo, mas são 5 pessoas que, de repente, não estariam aqui comigo em casa, fisicamente aqui, mas estão na internet, no mundo digital. Então, isso é uma forma de unir também, mas ainda precisamos estar junto mesmo, fisicamente, com as pessoas. Então, como o design pode ajudar isso e como que o design pode te ajudar a usar melhor o tempo? Porque o descansar é necessário, recarregar as baterias é necessário. Na Itália tem um termo que diz assim, dolce far niente, é doce fazer nada. É importante, o fazer nada é um momento de relaxamento e de colocar o pensamento em ordem, de colocar as ideias no lugar
para poder reabastecer novamente com novas ideias e com soluções para as ideias antigas e tudo mais. Então, como design, ele pode ajudar você no bom uso do tempo. Como design pode trabalhar para a vitalidade comunitária, a sensação de pertencimento, interações dos relacionamentos. Como que a gente pode criar ferramentas para isso acontecer? A sensação de pertencer. Então, quando a gente não se sente pertencido a determinados grupos, a determinadas situações, a gente se sente marginalizado aquilo dali. Então, como que a gente pode incluir as pessoas? E hoje a gente tem a nova economia do conhecimento, a economia criativa, ele trabalha muito forte nessa questão, porque o que antigamente se pensava em apartheids, em coisas que excluem as pessoas, a economia criativa trabalha justamente o contrário, ela inclui as pessoas, ela não deixa as pessoas à margem, ela vai inserindo as pessoas. E o design ele é uma ferramenta estratégica, inclusive, para esse trabalho de vitalidade comunitária. O design para a educação, práticas para o desenvolvimento de competências. Como o design pode ajudar na educação? Que ferramentas o design pode trabalhar para a gente poder estimular cada vez mais as competências das pessoas? Como o design pode trabalhar para valorizar a cultura, o respeito às tradições e oportunidade para conhecimentos artísticos? Porque a partir do momento que você respeita a cultura do outro, você respeita a tradição, claro, culturas que são boas, interessantes para o coletivo, né? Então, não digo, por exemplo, coisas que agridem seres humanos e agridem a natureza e os animais. Por exemplo, maus tratos dos animais, se existe alguma cultura de boi, de vaquejar, essas coisas, e aquilo é uma coisa que agride aos animais, e algumas pessoas costumam dizer, é cultural. Então, existe uma diferença, assim, do que é bom e o que é ruim, né? Então, em termos de cultura. Mas valorizar as culturas indígenas, valorizar as culturas quilombolas, valorizar a cultura LGBT, valorizar as culturas de várias etnias que existem por aí, formas de comportamento. Então, cultura é uma coisa que não se pode comparar. Você tem a sua, o outro tem a dele, não se compara. Porque quando você se compara uma cultura com a outra, é onde nasce o preconceito, onde nasce a intolerância. Então, o design, ele trabalha para valorização cultural. E como que nós podemos criar ferramentas para cada vez mais incentivar isso, cada vez mais ter respeito às tradições e aproveitar para aprender com isso. Aprender ensinamento, sabedoria e também formas artísticas de trabalhar para quem é ligado à arte, né? Como o design pode trabalhar para o meio ambiente, essa integração harmônica do homem com o seu ambiente. Como que é feita essa integração do homem com a natureza? Em janeiro, Capra deu uma matéria, não sei se todos conhecem Capra, um grande cientista, ambientalista, e ele deu uma matéria na Folha de São Paulo e disse que o design é a grande ferramenta para unir o homem com a natureza. Então, fica aí uma proposta de trabalho interessante para unir design com o meio ambiente. Como que a gente pode efetivamente fazer esse trabalho? Esse trabalho de design sustentável que eu faço há 16 anos, produzindo um evento de design sustentável, que é o Design na Brasa, ele me deu um título de chanceler ambiental pelo Instituto IBDM, por essa realização de conscientização entre os designers, estudantes, profissionais e outras áreas afins. Inclusive, a ONU, há 2, 3 anos atrás, reconheceu o evento como um dos eventos que tem condições de mudar o mundo. Ele entrou naquele programa My World da ONU e teve transmissão ao vivo de Nova York pelo Skype no evento do Design na Brasa. Então, essa é uma proposta também de fazer com que o design seja mais integrado ao meio ambiente. Inclusive, essa semana eu estive com o Zequinha Sarney, que é ministro do Meio Ambiente,
e no conselho da Fiesp, do COSEMA, e eu levantei esse questionamento, porque quando o Ministério da Cultura colocou o design como uma das setoriais, a gente conseguiu, participei da segunda Conferência Nacional de Cultura como delegada e conseguimos aprovar em bloco várias diretrizes, inclusive de colocar design em polos em áreas degradadas, instituir design no ensino médio, fundamental e médio, e também criar critérios de design sustentável em cada etapa do ciclo de vida do produto. Mas tudo ficou no papel, a gente patinou, a regulamentação não aconteceu, e a gente sabe que precisa criar políticas públicas para o design no Brasil. O design está inserido muito diretamente na questão da economia criativa, e a gente sabe que a economia criativa hoje é o PIB mundial. Então, essa economia dos serviços é que, na verdade, gera tanta economia mundo afora. O Brasil não compreende ainda muito bem isso. No ranking dos países mais criativos do mundo, o Brasil não chega nem ao 10º. Então, assim, como que a gente pode realmente inserir design no meio ambiente? Design para governança. Quais as estratégias que a gente pode criar para políticas públicas que promovam a transparência no governo e na mídia? A mídia precisa ter responsabilidade com a verdade. Só que ela tem responsabilidade com a verdade a partir de jornalistas que são sérios. Agora, existe também um grande problema que ela trabalha com critérios de audiência. Então, a questão por exemplo, política, ela vai trabalhar com critérios de audiência. Muitas coisas que acontecem, às vezes, não são noticiadas justamente porque a mídia acredita que não vai dar audiência. Então, como design pode ajudar a criar mecanismos de divulgação de coisas interessantes que a mídia não se interessa, mas que as pessoas, que a mídia acha que as pessoas não se interessariam, mas que realmente pode fazer muito sentido para as pessoas e ser importante, e como que o design pode desenvolver políticas públicas para transformar, para ter mais governança e transparência. Como o design pode atuar em padrões de vida, na questão de moradia e planejamento familiar. O que podemos desenvolver de ferramentas para melhorar esse planejamento? Para que as pessoas possam aprender a planejar a longo prazo, porque principalmente o brasileiro, ele é muito imediatista, ele quer ver as coisas acontecendo logo, e ele não consegue fazer um plano para daqui 10 anos, daqui 20 anos, ele quer tudo para agora. Então, como que a gente pode criar uma forma real? Claro, a nossa economia varia muito, então realmente é muito mais difícil a gente planejar a longo prazo, assim, tanto assim, né? Mas a gente tem que começar a aprender a fazer esse planejamento. E que ferramentas que o design pode desenvolver para isso acontecer? A gente criou aqui em São Paulo o Dia do Design Sustentável. São Paulo é a única capital do Brasil que tem o Dia do Design Sustentável, talvez do mundo. Esse projeto foi um projeto de lei que a gente, através do Design na Brasa, com todo o nosso grupo de amigos do Design na Brasa, de colaboradores, chegamos à conclusão que seria necessário criar o Dia do Design Sustentável para chamar atenção sobre essa responsabilidade, tanto dos designers, estudantes como profissionais, como das pessoas que consomem design também. Então, a gente escolheu o mesmo dia de combate da camada de ozônio. Foi no dia 16 de setembro, no mês passado. Esse projeto foi um projeto de lei que o Pena entrou a partir de toda essa análise que nós, designers, desenvolvemos, e quando ele era vereador aqui em São Paulo. E quem sancionou foi o Kassab quando ele era prefeito. Aí a gente também tem a questão do consumo consciente. Por que se preocupar com o consumo consciente? Porque além da gente ter consciência do que a gente está consumindo em termos que eu falei, da logística disso, do transporte, dessa coisa toda, se ele é realmente um produto que não agride o meio ambiente, ainda assim tem a questão de economia solidária por trás do consumo consciente. Então, quando você ajuda comunidades que estão familiares, que estão tendo uma renda, você até paga um pouco mais
porque você sabe que aquilo ali tem uma função social naquele produto. Tem uma frase dos índios que diz o seguinte: não herdamos a terra dos nossos pais, pedimos-la emprestada aos nossos filhos. E eu sempre digo, porque as pessoas falam assim, que planeta vamos deixar para as futuras gerações? Eu inverto um pouco essa história, que planeta vamos deixar para as futuras gerações, e digo o seguinte: que pessoas vamos deixar para esse planeta? Acho que esse é um questionamento que a gente deve ter maior, porque as pessoas que vão vir, os nossos filhos, os nossos netos, como estamos educando essas pessoas para o planeta que a gente tem. Então, essa é meu questionamento. Eu queria deixar para vocês essa dica. Esse é o Design na Brasa. Vocês entrarem lá, designnabrasa.com.br. Vocês podem fazer inscrição. O evento vai acontecer dia 5 de novembro na PUC, aqui da Consolação. É um evento que eu comentei no início, que eu faço já há 16 anos em São Paulo. É um evento gratuito, é um evento social. Então, ali você não vai ver peças de design, móveis, nada disso. Você vai ver debates, questionamentos, cases sobre design sustentável. A gente vai ter uma mesa com um designer que trabalha muito a questão da sustentabilidade e um advogado ambientalista para a gente tentar pensar em políticas públicas para o design. Você vai ver, vai poder ter a oportunidade de conhecer, se você não é designer, vai poder ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do que é isso, entender que design não é arte, que design não é artesanato, que design não é ciência, que design não é criatividade, que na verdade o design é tudo isso. E o design, ele tem uma lógica de unir o analítico com a arte, e dessa união você consegue desenvolver produtos que tanto são criativos, como também vão fazer muito sentido, porque analisam o comportamento das pessoas, das necessidades das pessoas, mas que por ter essa parte analítica, você consegue evitar uma série de riscos do produto dar certo ou não. Então, fica o convite para vocês entrarem no site, compartilhar, por favor, porque vai ser dia 5 de novembro, está super em cima. A gente, como é um evento social, às vezes, e é gratuito, às vezes a gente tem patrocínio, às vezes a gente não tem patrocínio, às vezes a gente tem só apoio. Esse ano a gente teve um apoio da PUC em termos de estrutura. Então a gente tem um auditório à disposição, tem todos os palestrantes que vão estar presentes, que são pessoas fantásticas e que também fazem por amor à causa, mas a gente não teve patrocínio esse ano, então não temos grana nem para fazer banner suficiente, flyer, essas coisas, né? E também, de certa forma, é até bacana a gente estar fazendo só online mesmo, a divulgação, porque é até mais sustentável, não vai gastar papel. Mas o evento é presencial, então é dia 5 de novembro, na PUC da Consolação, começa às 9 horas da manhã, tem várias palestras, depois já tem um Ecotalk, que é uma mesa ecológica que a gente vai discutir as questões do lixo, que o tema desse ano é o lixo. Então é uma inquietação, uma busca de discussão sobre o lixo, no sentido de pensar o seguinte: lixo é lixo ou é riqueza? Então, será que a gente pode dar um novo significado para esse lixo? Será que a gente pode trabalhar as questões dos 3 R's da sustentabilidade, reduzir, reutilizar e reciclar? O que é lixo para você? E quando a gente tem o conceito de jogar fora, a gente está jogando fora onde? A gente está no mesmo planeta, todos nós estamos no mesmo planeta, a gente está jogando no mesmo planeta. Então, o Design na Brasa esse ano tem o tema de lixo. A gente vai discutir isso, mostrar alguns cases e deixar uma proposta para que o evento possa criar
novas perspectivas no sentido de criar políticas públicas para o design. Nesse quesito desse ano, o tema sendo lixo, o que a gente pode transformar, o que a gente pode criar de políticas públicas em cima do design sustentável, aliado à questão do lixo, da reciclagem, do resíduo sólido, tudo isso que a gente sabe que existe. E com o tempo a gente poder criar uma série de outros argumentos muito mais fortes para batalhar mais uma vez pela regulamentação da profissão de design. Porque, efetivamente, as políticas públicas para o design só vão acontecer quando a gente conseguir regulamentar a profissão. Porque hoje, como a regulamentação não é uma realidade, fomos vetados pela Dilma, a gente não pode colocar o design no setor público, a gente não pode, o setor público não pode contratar design, o setor público não pode comprar design. Então, a gente vai continuar vendo aí um monte de departamentos públicos como escolas, postos de saúde, isso e aquilo, sem um mínimo de critério de design. E o design não é só na questão de estética, ele estuda os processos, ele analisa, ele é muito funcional. Então, a gente tem como ajudar muito o setor público se a gente colocar design, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Meu e-mail, se vocês quiserem mandar e-mail, ou designnabrasa@gmail.com, tá bom? E aí eu queria um feedback de vocês para saber o que vocês acharam dessa palestra. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito. E chamar as pessoas para acessarem o site designnabrasa.com.br e se inscreverem, que é gratuito. Ok? Então fica aí essa dica. Um beijão para vocês. Tchau.